Caros amigos, bem-vindos ao Hoje na Segunda Guerra Mundial. Neste vídeo falaremos sobre as piores apostas daquela guerra. Quero aproveitar o tema do vídeo para dar uma dica muito bacana, o jogo World of Warships, que patrocina esse vídeo. É um jogo gratuito de batalha naval para computador, onde você pode controlar mais de 400 navios de guerra altamente detalhados e realistas, em 40 mapas diferentes com gráficos incríveis e clima dinâmico. E também está disponível para consoles. Há várias classes à disposição, como os rápidos contra-torpedeiros, cruzadores multifuncionais, os letais e sorrateiros submarinos e até mesmo porta-aviões. E todos os meses, novos conteúdos são lançados. Sejam novos navios, nações no jogo e até mesmo novas classes para você jogar sozinho como um lobo solitário ou em uma divisão com seus amigos em enormes arenas de 12 contra 12 jogadores. Apenas neste mês você pode ir para a batalha com o Popeye, o marinheiro ou Bluto como seu comandante, com bandeiras, patches e até uma capa de navio com o tema Popeye, e a diversão não vai parar em junho. Aproveite também a extensa e engajada comunidade de fãs e participe de discussões nos fóruns e no canal Discord, sintonizando para streams empolgantes e participando de sorteios. Encontre a sua comunidade num mundo de navios de guerra. Então, o que você está esperando? Faça o download do jogo agora mesmo pelo primeiro link da descrição e se registre com o código POPAI para ganhar um enorme pacote de brindes, como dobrões, créditos, tempo de conta premium e ainda vai poder escolher um navio depois de 15 batalhas. Clique aqui no link e se junte aos mais de 44 milhões de jogadores no melhor e mais envolvente jogo de batalha naval. Vejo vocês por lá! Em qualquer grande operação militar, a fase de planejamento é, sem dúvida, a mais importante para o sucesso operacional no campo de batalha. Por mais soldados que um comandante tenha, por mais munição, blindados, artilharia e aviões que estejam à sua disposição, se o planejamento não tiver sido muito bem feito e se vários cenários e planos de contingência não estiverem preparados, a vitória poderá literalmente escapar por entre os dedos. A Segunda Guerra Mundial foi o conflito onde vimos o maior número de meios humanos e materiais direta e indiretamente envolvidos nas batalhas. E por isso, a fase de planejamento daquelas batalhas e a construção de cenários foi tão importante. Mas, apesar de todos os planos, de todos os cenários e de todas as previsões, no final, tudo não passa de uma grande e arriscada aposta. E de todas as apostas feitas naquela guerra, quais foram as piores? Para falarmos da primeira pior aposta da guerra, temos que falar de uma das primeiras apostas acertadas, a invasão alemã da França. Em 1940, a França tinha aquele que era visto como o maior e mais bem equipado exército europeu, superior inclusive ao exército alemão. E além dessa grande vantagem, naquele ano os franceses estavam fortemente reforçados pelos britânicos, a maior potência naval do mundo em 1940. Mas, mesmo diante dessa gigantesca força, no dia 10 de maio de 1940, Hitler apostou tudo o que tinha e avançou contra os franceses e britânicos. Mas apenas um mês e meio depois, graças a uma combinação de táticas inovadoras, um elevado nível de liberdade de ação dos comandantes no terreno e um profundo sentimento francês de derrotismo, Hitler viu a sua aposta dar o resultado pretendido, derrotando a até então vista como poderosa França e expulsando os britânicos de volta para sua ilha. Mussolini, aliado de Hitler, ao ver a derrota francesa e a forma humilhante com a qual os britânicos foram obrigados a fugir de volta para casa, resolveu também agir. E decidido a mostrar que também era capaz de alcançar grandes vitórias, lançou, no dia 9 de setembro de 1940, quase 200 mil homens contra apenas 35 mil britânicos estacionados no Egito. Com tamanha vantagem numérica, Mussolini avançou com extrema confiança, certo de que conquistaria o Egito e o importante e vital Canal de Suez. Tratou-se de uma aposta muito arriscada de Mussolini, mas que, se desse o resultado pretendido, cortaria o Império Britânico ao meio, dificultando o acesso de Londres aos seus domínios na Índia.
Mas apesar das suas expectativas, em fevereiro de 1941, apenas 5 meses depois, do seu exército de quase 200 mil homens, 133 mil tinham sido capturados e 15 mil tinham sido mortos ou feridos. E por isso, a invasão italiana do Egito aparece como a primeira grande má aposta feita naquela guerra. Uma aposta tão má que obrigou Hitler a intervir no norte da África, enviando para a região um dos seus melhores comandantes, o general Erwin Rommel, e dezenas de milhares de homens e milhares de veículos e blindados. Mas Mussolini, não satisfeito com essa sua má aposta, em outubro de 1940, ao mesmo tempo em que estava sendo escorraçado no Egito, lançou uma nova grande aposta na mesa, invadindo, no dia 28 de outubro daquele ano, a pequena e oficialmente neutra Grécia. Apesar de um início promissor, em pouco tempo a invasão começou a correr muito mal, e em abril de 1941, apenas 6 meses após ter começado, os gregos já ocupavam quase 1/4 do território italiano da Albânia, com a invasão italiana da Grécia marcando, assim, a segunda má aposta lançada naquela guerra, uma aposta tão má que Hitler, mais uma vez, foi obrigado a intervir, atrasando a sua invasão da União Soviética em 1 mês e meio para salvar a pele do seu aliado italiano, invadindo a Grécia em abril de 1941. E isso nos leva à terceira grande má aposta da guerra, a invasão alemã da União Soviética. Quando Hitler invadiu a Polônia no dia 1º de setembro de 1939, o seu objetivo era apenas um: invadir e anexar amplas extensões territoriais do leste europeu, incluindo a Bielorrússia, Ucrânia e amplas faixas da Rússia. Mas, após a declaração de guerra da França e da Inglaterra e das barbeiradas cometidas por Mussolini no Egito e na Grécia, Hitler só pôde finalmente avançar contra o seu objetivo principal no dia 22 de junho de 1941. Para aquela invasão, ele lançou quase 4 milhões de homens, convertendo-a na maior operação ofensiva de toda a história, com Hitler tendo um grande objetivo em mente: alcançar rápidas vitórias para, assim como aconteceu na França, levar ao colapso do regime de Stalin em no máximo 4 ou 5 meses. A confiança de Hitler era tão grande que em junho, quando lançou a invasão em pleno verão, ele nem sequer fez grandes planos para um cenário envolvendo o combate no inverno, pois ele realmente acreditava que antes do inverno já estaria desfilando vitorioso pela Praça Vermelha em Moscou. Mas apesar de grandes e impressionantes vitórias, com os alemães capturando, ferindo ou matando quase 2 milhões de soldados soviéticos em apenas 5 meses, em dezembro de 1941, bem no meio do inverno mais rigoroso das últimas décadas, os soldados alemães levaram com uma poderosa contraofensiva quando estavam a pouco mais de 30 quilômetros de Moscou. A derrota alemã às portas de Moscou, a determinação do povo soviético em lutar literalmente até a morte para impedir a conquista alemã e o gigantesco apoio dos Estados Unidos à União Soviética através do fornecimento de milhares de toneladas diárias de suprimentos, armas, blindados e aviões no âmbito da lei do Land-Lease, converteu a invasão alemã da União Soviética na terceira má aposta cometida naquela guerra. E, curiosamente, também em dezembro de 1941, foi lançada aquela que se transformaria na quarta grande má aposta da guerra, o ataque japonês a Pearl Harbor. No dia 7 de dezembro de 1941, os japoneses atacaram Pearl Harbor e uma dezena de outros alvos no Pacífico, confiantes de que um ataque forte e contundente enfraqueceria temporariamente os Estados Unidos, dando assim tempo suficiente para que conquistassem e fortificassem as defesas das fontes das matérias-primas que tanto precisavam para continuar lutando e avançando na China. Mas, como os japoneses não conseguiram abalar tão profundamente como pretendiam a força naval norte-americana no Pacífico, não conseguindo nem ao menos afundar um único porta-aviões em Pearl Harbor,
Em junho de 1942, 6 meses após o início da Guerra do Pacífico, os Estados Unidos alcançaram a sua primeira grande vitória contra os japoneses durante a Batalha de Midway. E graças a um gigantesco fervor patriótico que se espalhou por toda a sociedade norte-americana, toda a enorme capacidade industrial dos Estados Unidos foi orientada para a guerra, permitindo aos norte-americanos combaterem não apenas uma, mas sim 2 guerras em simultâneo, uma no Pacífico contra o Japão e outra no Atlântico, na Europa e no norte da África, contra os alemães e italianos. O Japão iniciou a guerra com a convicção de que conseguiria enfraquecer a marinha dos Estados Unidos em um único ataque e que isso lhe daria tempo para se entrincheirar nas suas novas conquistas. Mas a sua aposta correu muito mal, e em apenas 3 anos e 9 meses depois, o Japão, literalmente em cinzas, se rendeu incondicionalmente na Baía de Tóquio. Clica aqui no link e se junte aos mais de 44 milhões de jogadores no melhor e mais envolvente jogo de batalha naval. Vejo vocês por lá!